abraço para vocês. Olá, o programa em discussão especial de hoje está começando aqui na nossa rede Alesp para falar de uma doença que atinge mais de 13 milhões de pessoas. Eu estou falando do diabetes, que é causado pela baixa produção do hormônio insulina. Esse hormônio controla a quantidade de açúcar no nosso corpo. Se o diabetes não for acompanhado de perto por profissionais, os pacientes podem sofrer graves consequências. Em novembro, inclusive, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes, como forma justamente aí de chamar a atenção da população para a doença. Nesse bate-papo de hoje, eu recebo aqui no estúdio as enfermeiras estomoterapeutas, doutora Mariana Bandeira e também a doutora Sueli Tuller. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso encontro. Aliás, esqueci de apresentar também esse aí. Quem é esse? Doutora Sueli, seja bem-vinda. Esse é o Léo. O Léo é um mascote da Sociedade Brasileira de Estomoterapia, da Associação, da SOBEST. E ele foi escolhido, esse leão foi escolhido porque ele tem garra para enfrentar tudo que acontece dentro da estomoterapia, dos pacientes que são atendidos por nós, né? Uhum. Ele tem uma ferida nos pés, pode ser até que ele seja diabético, né? Quem sabe? Já é um sinal de alerta grave, inclusive, né? Ele tem incontinência né, urinária e ele tem um estoma, que é uma abertura no abdômen para sair fezes, urinas, dependendo aí da situação. Então, ele é o nosso mascote, é o representante da justamente da população que a gente atende. Agora, doutora Mariana, bem-vinda primeiramente ao nosso programa em discussão especial. Bora falar um pouquinho dessa especialidade dentro da profissão de enfermagem. O que é que vocês trabalham especificamente? A estomaterapia é uma especialidade que ela aborda tanto o paciente portador de feridas, tanto como estomias e incontinências. No caso aqui hoje a gente veio falar um pouco sobre os pés das pessoas com diabetes, né? Existe um foco também na estomaterapia em que nós abordamos o pé desse paciente. Então nós fazemos uma avaliação do pé para classificar se esse paciente ele tem um pé ou não em risco. Esse é um papel muito importante em que o enfermeiro ele atua. Então classificando esse pé do paciente durante a avaliação que a gente faz, um exame físico do pé do paciente e também um exame global. E esse exame é feito por esse tipo de profissional? Na verdade, não. Qualquer profissional, enfermeiro generalista ou até um médico clínico geral, ele deve fazer, né? Então, assim, o profissional ele tem que avaliar o pé desse paciente, é muito importante, porque de acordo com o risco, a gente vai entender se ele tem que ser avaliado com uma frequência maior ou uma frequência menor. São exames simples, em que são fáceis e também muito rápidos de ser realizado ali no primeiro atendimento, na UBS, no consultório. É um trabalho em que o primeiro contato com o paciente é importante ser feito. Esse paciente que tem diabetes. Aí eu entendo, será que eu tenho que ver esse paciente daqui a um ano ou daqui a um mês? Ou então eu vou perceber se ele tem algum tipo de gravidade específica e aí sim se eu tenho que encaminhar para um profissional especializado. Doutora Sueli, e aí esse exame ele vai testar exatamente o quê? A sensibilidade, por exemplo, do membro? Isso, do pé. Então ele é feito um exame simples, que ele pode ser feito com um monofilamento, que é um fiozinho de nylon, ou até na ausência dele, hoje o Consenso Internacional Mundial de Diabetes tem colocado isso, até com a ponta, com a polpa digital, com a ponta do dedo, para perceber se a pessoa tem sensibilidade tátil ao tato e à pressão em algumas regiões dos pés. Porque uma das complicações do diabetes é exatamente a neuropatia, que a pessoa perde a sensibilidade. E nesse teste a gente vai verificar justamente isso. Pode verificar a temperatura, se percebe se está quente ou frio, porque às vezes a pessoa anda descalço em superfícies muito quentes, acaba queimando os pés, não percebendo, e só percebendo quando já tem uma infecção, por exemplo, né? Daí elevado o número de amputações por coisinhas muito simples mesmo. Então esses testes são feitos e a pessoa é classificada e de acordo com a classificação, conforme a Mariana falou, o período que deve ser repetido esse teste. Toda pessoa com diabetes deve fazer esse exame dos pés. Obrigatoriamente tem que passar por esse exame. Se ele tiver um risco baixo, ele vai fazer a cada ano, repete o exame. E de acordo com a gravidade moderada, fazer a cada 6 meses. Se é mais grave, um risco maior, a cada 3 meses. E fica fazendo, doutora Mariana, o acompanhamento, né, revezando aí nesse espaço de tempo, dependendo
do nível de sensibilidade que você está ou não sentindo no pé, mas os exames são repetidos nesses intervalos de tempos e dentro desse intervalo de tempo, como é que fica o acompanhamento desse paciente? Tomando remédio, qual é o tratamento? Na verdade, o tratamento de diabetes, ele engloba tanto o uso do medicamento, quanto a atividade física, quanto a dieta. Então, o paciente ele tem que ter toda essa orientação e seguir com isso para que ele tenha um bom controle metabólico, que a gente chama. Porque não significa que todo paciente com diabetes vai ter algum problema nos pés, ou problemas no rim, ou no coração. É aquele paciente que é diabético de longa data, geralmente, assim, mais de 10 anos, e que ele não tem um bom controle metabólico, ou seja, ele não faz nada, né? Ele não tem uma dieta adequada, ele não faz atividade física, às vezes ele toma um remédio que é mais fácil, esse é o acesso. Então, quando a gente fala de exame dos pés do paciente, nesse meio tempo que a gente não está acompanhando ele, ele tem que entender que ele tem que avaliar os pés dele, porque realmente, se você pensar que é um paciente que tem risco, que já teve uma ferida, que não tem sensibilidade protetora plantar, a gente tem que pensar que ele pode pisar em alguma coisa e não sentir. Então, a orientação principal é olhar para os pés todos os dias. Então, o paciente ele faz o autocuidado, ele é participante ativo no cuidado dos pés dele. Então, ele vai ter que tirar o calçado todos os dias e olhar esse pé. Mas a gente tem que entender que muitas vezes esse paciente ele não enxerga bem, porque ele tem a retinopatia associada. Então ele precisa de alguém junto para poder olhar para ele os pés. E quais são os sinais que os pés podem dar? Então a gente vai olhar no meio dos dedos, se tem aquela popular chamada frieira, porque aí pode ter fungo e isso causa também a penetração de bactérias e no diabético isso é muito grave, pode causar feridas. Os pés às vezes eles ficam muito ressecados, isso é causado pela neuropatia, então ele tem que promover a hidratação desse pé, passar hidratante, não passar no meio dos dedos, só na parte mais de baixo dos pés, dos dedos para baixo. Ele tem que olhar se ele não tem formação de calos, porque o calo mostra que está tendo alteração nos pontos de pressão dos pés e esses calos eles têm que ser tratados por um profissional, um enfermeiro habilitado em podiatria, né, de preferência. Então, utilizar um calçado adequado, um calçado que não aperte os pés dele também e uma meia de algodão. A meia de algodão, que ela promove uma melhor troca respiratória do pé também e ele pode retirar essa meia e olhar também uma meia branca, uma meia clara, se teve algum sangramento. E também é muito importante todos os dias, antes de calçar o sapato, ele colocar a mão no sapato, olhar para ver se não tem uma pedrinha, alguma coisa. Quando é que a gente chega no nível extremo, doutora Sueli, de repente ter que amputar o pé do paciente? Eu tenho dados aqui do Ministério da Saúde, por exemplo, que falam o seguinte: 55 mil amputações anuais no Brasil são realizadas, 55 mil amputações. Ainda é um número considerado muito alto? É assustador. Assustador, né? Inclusive, há um consenso de que a cada 20 segundos um diabético é amputado no mundo. Nossa. Esse é o problema mundial, justamente por essas faltas de cuidados que a Mariana colocou, né? É simples, a prevenção é muito simples, na verdade. São cuidados diários e simples, controle da glicemia, controle da glicemia e os cuidados diários com os pés, observar, etc. O que acontece muito na amputação é que às vezes as pessoas até procuram profissionais da área de saúde para seu acompanhamento ou para um exame periódico por algum motivo, mas os pés não são examinados. Então a gente faz assim um apelo para que todo profissional de saúde olhe os pés dos seus pacientes, descalce seus pacientes e olhe e oriente. Isso tem que ser uma campanha imensa pelo país inteiro. Porque às vezes ele passa por um postinho de atendimento, um atendimento básico e não é visto, né? Ele vai atender uma inflamação na garganta, não lembra que ele é diabético e precisa ser orientado. Então, na verdade, é educação, né? Agora, o principal motivo de amputações está na infecção, na verdade, né? A pessoa tem uma lesão por qualquer motivo, um trauma qualquer, o calçado é um causador de realmente lesões nos pés, e ele não percebe, descuida, vai tratando, e quando chega no serviço de saúde, já chega num processo infeccioso avançado,
já sem muito recurso, precisando de amputar. Muitas vezes irreversível já, né, doutora Mariana? Muitas vezes irreversível e as amputações acabam acontecendo para salvar a vida do paciente, porque às vezes a infecção já está de um modo que é necessário a amputação. E a gravidade maior da amputação é que a sobrevida dos pacientes que sofrem algum tipo de amputação é uma média de 5 anos. Então, pensando em pacientes adultos jovens, numa idade produtiva, ele tem uma sobrevida. Existe um estudo que mostrou a sobrevida dos pacientes com feridas, ainda não amputado, em 5 anos, comparado aos tipos mais comuns de câncer, como mama e próstata, o paciente que teve úlcera diabética teve uma sobrevida pior. Então, é um problema que é como se fosse mascarado, não é visto, mas a pessoa ela perde qualidade de vida e perde vida principalmente. Então, por isso que a gente fala tanto, insiste tanto nesse tema. Não, né? Por isso que a gente está aqui na TV Alesp agora, na Rede Alesp, discutindo esse assunto. Aliás, o mês de novembro é um mês dedicado, 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. É uma data para ser celebrada, comemorada, principalmente para chamar a atenção da população dos cuidados, dos paliativos, que são, na maior parte, são cuidados simples, como a senhora acabou de passar para a gente aqui, e que precisa estar sendo discutido sempre, realmente, né? Sim, com certeza. Esse dia ele para chamar a atenção, para conscientizar mesmo a população, os profissionais de saúde também, da importância com os cuidados gerais com diabetes, né? Começando lá atrás no controle da glicemia, né? Para que a gente não tenha que chegar ao ponto de tratar os pés. Se a pessoa controlar bem a glicemia, ela pode ter uma vida muito boa, Sim, né? pode ter. Exatamente. Aí eu pergunto o seguinte, aqueles aparelhozinhos que a gente tem em casa para medir lá o nível glicêmico nosso, eles são eficazes? É uma boa base para a gente saber se está conseguindo lá de fato cumprir o papel e controlar o nível no nosso sangue? Sim, ele deve ser feito regularmente. O que a gente observa muito atendendo esses pacientes é que eles abandonam. Na verdade, não querem enxergar muito quanto está a sua glicemia, porque é difícil você picar um dedinho lá e olhar, ela está aumentada. É preciso assim, está controlada, né? Ali é um parâmetro que o paciente tem de como está a glicemia dele. Então, ele pode fazer em jejum, pode fazer 2 horas após a refeição, mas é importante que ele tenha um acompanhamento médico também do seu controle, de um endocrinologista que acompanhe, que verifique direitinho e faça exames periódicos, exames de sangue. O exame mais importante para saber se está controlado esse diabetes é a hemoglobina glicada ou glicosilada, que ele vai, eu falo que é sempre o paciente o seguinte, é o dedo duro, né? Porque você tira o dedinho ali, o sangue na hora, ou mesmo no laboratório, tirou ali, é a glicemia daquele momento, é o açúcar que está no sangue naquele momento, circulando ali. Aí sai dali, toma ali um chopp ou um bom café, já muda completamente. E essa hemoglobina glicada é o seguinte, ela vai ficando com um período longo de glicemia aumentada, de açúcar aumentado no sangue, ela vai ficando modificada. E no exame aparece que nos 3 meses anteriores houveram picos de hipoglicemia, né? Então, conta a verdade, né? Conta, olha, teve bonitinho certo horário, de manhã, quando fez lá o exame, estava bom, mas depois do almoço estava altíssima. Então, ele é um exame muito importante, é o que nós consideramos hoje o controle bem controlado abaixo de 7. Ele doutor, tem que estar abaixo de 7. Entendi. Quais são os níveis, então, pré-diabético? Como é que a gente sabe que o paciente está pré-diabético, doutora Mariana? Na verdade, tem os níveis de glicemia, né, que ele vai determinar se esse paciente é pré-diabético ou não. Mas o mais importante é que esse paciente, né, ele vá ao médico endocrinologista, porque aí ele vai determinar, através com esse exame da hemoglobina glicada e também dos níveis de glicemia que esse paciente vai apresentar, se ele é um paciente que ele é pré-diabético, que ele não chega até a um índice tão alto de glicemia ao ponto de ser diabético, mas que ele ainda já tem que começar a ter o cuidado para isso, porque ele pode se tornar diabético a qualquer momento. E como é que ele faz esse acompanhamento, doutora Mariana? Assim, a partir do momento que você é diagnosticado pré-diabético, quais são os cuidados que a pessoa deve ter, o paciente deve ter? Porque ele ainda não está lá nas consequências totais, vamos dizer assim, da pessoa diabética, né? Mas o que é que ele tem que fazer a partir dali? Ele tem que também
passar a tomar algum tipo de medicamento diário, aplicar algum tipo de injeção? Nesse momento, ele vai fazer a dieta, que é muito importante, fazer a contagem de carboidratos, muitas vezes, para controlar o açúcar. Ele vai fazer atividade física e isso, muitas vezes, se o paciente, às vezes, ele perde peso, ele consegue controlar o diabetes, aliar a dieta, ele não precisa tomar medicamento. Muitos pacientes, quando eles fazem dieta e atividade física, conseguem perder peso, mudam hábitos de vida, eles não precisam tomar medicamentos. Então o primeiro passo não é, obviamente, começar já com medicamento, não. se você é pré-diabético. Não, o primeiro passo é fazer o controle glicêmico e aí ele vai acompanhando, né, mais de próximo. De alimentação, exatamente. Estilo de vida, atividade física e por aí vai. Doutora Sueli, deixa eu puxar agora também para a nossa discussão aqui a importância do projeto de lei, da lei que foi sancionada, na verdade, pelo governo federal agora, que passa para o SUS a responsabilidade do tratamento do diabético no Brasil. Como é que vocês veem esse avanço? Que acredito que é um avanço. Eu acho assim, é para comemorar, né? É um desejo nosso que todo indivíduo, toda a população tem acesso a esses cuidados que nós, especialistas, fazemos, infelizmente, para algumas pessoas, né? E se ele está dentro do SUS, um programa de atenção integral à pessoa com diabetes, aos cuidados preventivos e toda essa orientação, e principalmente da educação dessas pessoas, e como educação para a saúde, é realmente um grande avanço. E a gente espera que seja implementado da melhor forma possível, como nós sempre imaginamos e desejamos. E a ideia é que agora o paciente possa ter acesso à insulina através da rede pública, doutora Mariana? Na verdade, ele já tem acesso à insulina. Eu acredito que seja um atendimento mais integral a esse paciente, né? Para que ele tenha realmente, chegue ali na unidade, ele consiga ser atendido integralmente. Então, ele tem acompanhamento com endócrino, ele tem acompanhamento com um especialista, seja encaminhado para o cirurgião vascular, se necessário, o enfermeiro especialista também. Eu acho que o mais importante agora talvez seja uma mudança de visão mesmo, né? Se todos os profissionais começarem a interagir junto com o paciente, quem sabe a gente faça mais prevenção e menos tratamento. Eu acho que esse é o mais importante, né? O tratamento, as consequências são muito mais difíceis e ele sai muito mais caro também, né, para o sistema de saúde. Se a gente faz prevenção, orienta esse paciente, acompanha, a gente evita danos e evita muitas complicações. Muitas internações, né? E aí, sim, pode falar, doutora. Os cuidados podiátricos, né? O que são cuidados podiátricos? Cuidado com os pés. Hoje tem, dentro o enfermeiro podiatra, o enfermeiro habilitado, capacitado em podiatria, que vai realmente fornecer esses cuidados aos pacientes, cortando a unha adequadamente, examinando os pés, desbastando, reduzindo, desbridando os calos. O calo, ele é um precursor de uma úlcera. Então, um calo num pé sensível, ele é um calo mesmo, né? A gente fala assim, você é um calo no meu sapato, incomoda, né? Mas para quem não tem sensibilidade, esse calo não incomoda. Então, continua fazendo pressão naquele mesmo local até o ponto que internamente há o ferimento interno e quando chega realmente ficar visível externamente, já tem atinge o osso, tem uma osteomielite. Então, a retirada dos calos por pessoas especializadas que saibam fazer isso é importante. Então, os cuidados podiátricos, eu espero que esteja aí também dentro dessa atenção integral, porque ele é realmente uma boa prevenção. E ainda dentro dessa temática de prevenção também, o governo promete investir agora em políticas de conscientização, chamando a atenção para sintomas, quais são os riscos e quais são, na verdade, os riscos que uma pessoa normal não é diabética e, de repente, para que ela não se torne um diabético, o que é que ela tem que fazer ou o que ela não deve fazer? Eu acho que a gente tem que pensar na nossa vida antes, né? É interessante que falar, antigamente não tinha nada disso, né? Mas como é que nós nos alimentávamos, né? Nós não, né? Acho que mais nossos avós. Eles iam lá, plantavam um alimento, então às vezes escolhiam e tinha que caminhar muito, né? Para chegar nos locais, não tinha esse acesso tão fácil. Agora a gente vive dentro de uma casa, um apartamento, praticamente não se movimenta, compra tudo pronto, tudo que é muito mais fácil, tudo industrializado. Então, primeiramente, vamos sair e pensar mais, a gente não precisa de muito para fazer atividade física, né?
uma caminhada ali no final do dia ou no começo da manhã, vamos voltar a nos alimentar de uma forma melhor, né? Em vez de comprar tanta comida industrializada, fazer o nosso alimento em casa, comer né? Aquele prato que a gente mostra bem colorido. E eu acho que com bons hábitos de vida, a gente está fazendo uma prevenção para tudo. Doenças cardiovasculares, o diabetes, a obesidade e... quem sabe tem uma vida mais longa, né? Inclusive, até para o próprio envelhecimento, porque a população está envelhecendo, daí as doenças crônicas estão aparecendo mais, né? E o exercício e a dieta, ela está em primeiro lugar em todos a prevenção de todas essas doenças, do próprio envelhecimento. Então, tem que pensar bem isso. E as campanhas que você falou um pouquinho antes, elas são importantíssimas, a campanha que seja para o país inteiro, para acesso a toda a população. Porque acredita que 50% das pessoas que têm diabetes não têm diagnóstico. Exatamente. Não sabe que tem diabetes. É uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa. Quando ela aparece, já aparece com muitas complicações. vezes a pessoa ela descobre, ela vai lá para a gente buscar um serviço de saúde com uma ferida no pé. E quando ela vai ver o motivo da ferida é o diabetes, ela nem sabia. Então pensa que às vezes essa pessoa ela tem diabetes há uns 10 anos e ela nem imaginava, porque ela é silenciosa. Mas quando ela mostra o que ela causa, o dano é muito grave. Então muitas vezes esse paciente já afetou os olhos, o rim. Então ele já tem graves consequências. Porque se ele sabe, né, já começam a prevenção, os cuidados, Exatamente. com a dieta, etc. Se não sabe, vive numa boa aí, né, por muitos e muitos anos, e um acidente, qualquer coisinha que vai chegar aí é que vem a complicação mesmo, já numa situação... Já tem complicação, então já chega no serviço de saúde, já com as complicações. Às né? vezes até irreversível, já com caso de amputação. Amputações nos pés, o rim também, a nefropatia diabética, as pessoas ficam dependentes de máquina de hemodiálise, né? Nossa. A retinopatia, que leva à cegueira. Então, as pessoas já chegam, às vezes, nesse ponto de bem avançado de complicações. Então, o diagnóstico precoce, ele é de suma importância. Que a partir desse diagnóstico e conhecendo a prevenção, facilita muito mesmo, né? Só vai realmente ter as complicações aqueles que realmente não estão dando muita importância, mas não por ignorância, porque o triste é isso, né? Você não sabia que era diabético e já chega para amputar. Então é um choque muito grande, né? É um baque muito grande na família. Imagina, de uma hora para outra você tem que... É um problema socioeconômico enorme, né? Que a pessoa passa a não poder, às vezes, voltar ao seu trabalho, à sociedade, tem depressão, e às vezes muito desses desenvolve depressão e acaba chegando realmente ao óbito pela depressão, né? Por tudo que aconteceu. Acabou um efeito dominó, né? A gente tem que pensar na prevenção nesse momento, porque nós falamos muito de prevenção de formação de feridas nos pés do paciente, mas né, aí a gente já está correndo atrás mais de um prejuízo, aquele paciente que possui o risco. Mas a real prevenção é o diagnóstico precoce, como ela disse, porque aí, é o que eu disse, um bom controle metabólico, o paciente vai viver bem. Maravilha. Doutora Solis, agora há pouco a senhora falou, né, a população está envelhecendo, isso é fato, é uma realidade. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, o diabetes, ele tem uma faixa etária em que ele costuma, vamos dizer assim, atuar mais? É mais comum em pessoas idosas? É mais comum no jovem, no adulto? Ou não tem essa de faixa etária, tem a ver mais com realmente estilo de vida, alimentação? Você sabe que os estudos sempre vão mostrar nas pessoas mais idosas uma prevalência maior, mas isso tem mudado e muitos jovens com diabetes, isso tem crescido muito a partir dos 30 anos principalmente, justamente pelos nossos hábitos de vida. Justamente o diabetes ele está intimamente relacionado à obesidade. Com o aumento da obesidade, está aumentando o número de pessoas com esse diagnóstico. Lembrando que até crianças, nós temos crianças com diabetes tipo 2. É mesmo. Porque tem o diabetes tipo 1, que é aquele que é insulino dependente, se falava assim antigamente, né? Então já tem, não funciona, o pâncreas não funciona, não produz insulina, vamos dizer assim. Era comum só na criança. Hoje nós temos o tipo 2, que aparecia comum só em adultos, acima de 45 anos, era o mais comum, né? Hoje, em jovens, faixa etária 30 anos, como a Marina falou, e nós já tem o diagnóstico em crianças de 10 anos, 11 anos, já com diabetes tipo 2. Devido aqui à vida sedentária que a criança já tem,
a alimentação não saudável, dependente de muito carboidrato, industrializado. Quer dizer, tem toda uma função, até o nosso meio que nós vivemos. As crianças hoje não podem correr livremente pelas ruas, gastar a energia que eles têm, acabam ficando muito presos à TV, presos aos celulares, aos jogos, né? Ao videogame. Então, tudo isso, ela precisa levar as crianças para as praças públicas, para os shoppings, quem não tem, né, condição de estar numa cidade mais violenta, mas deixar a criançada correr, dar exercício e alimentar melhor, gastar energia. E por causa da obesidade, como a Marina falou, né? Além de todos esses fatores, existe fator genético também ou não? Sim. Seus pais são diabéticos, a pessoa deve ficar mais atenta? Sim, sim. A diabetes, ela tem o fator genético. A gente fala que é o fator não modificável. A nossa genética a gente não consegue mudar. Então, por isso que a gente sempre insiste em atuar nos fatores modificáveis, né? E aí, se, por exemplo, os meus pais, eles são diabéticos, qual é a recomendação que vocês deixam? É que você, mesmo não apresentando nenhum sintoma, procure um médico, faça o exame, procure estar medindo a glicemia, que seja uma vez ao ano. São medidas que podem identificar, de repente, um diabetes precoce, começar o tratamento? Sem dúvida, sem dúvida. O acompanhamento é sempre muito importante. Se a pessoa ela tem acesso ao serviço de saúde pelo menos uma vez por ano, puder fazer o exame da glicemia, né, ou até mesmo a hemoglobina glicada, a gente sabe que nem todos os profissionais têm o costume de pedir esse exame, mas é muito importante esse paciente fazer o acompanhamento. É aí que a gente consegue inicialmente, né, levantar o diagnóstico. Se eu consumo muito açúcar, eu estou estimulando, sou um potencial futuro aí diabético? Existe essa relação com o consumo de açúcar, né? As pessoas que consomem muito açúcar, elas têm um risco mais aumentado. É porque a pessoa pensa assim, não tem um caso de família, eu também não tenho, eu estou com minha taxa lá ok, mas isso não vai querer dizer que depois do almoço você vai comer 10 chocolates. Eu ouvi isso aqui no estúdio, né? Tudo é equilíbrio. Não dá para comer 10 chocolates, fica o aviso. Pode ser uma coisa muito boa, muito saudável. Se for demais, em excesso também já não vai deixar de ser saudável, né? Então, tudo é equilíbrio na natureza. Ou seja, você pode desenvolver a partir do excesso do consumo. Exatamente. Quando tem aquele ditado que diz que a gente é aquilo que a gente come, isso funciona muito bem no nosso corpo em geral. A gente realmente, nosso corpo responde. Voltando agora para o novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, tem algumas ações previstas? Como é que está a atuação do SOBESP, né? SOBEST, que é a Associação Brasileira. Como é que está a atuação de vocês em relação a essa temática, em toda essa questão também das causas de prevenção em relação ao diabetes? A SOBEST tem sessões estabelecidas em vários estados do Brasil. Essas sessões já estão com programas para a população em geral, dentro das instituições. Nós realizamos cafés científicos. Esse café científico são dadas palestras e o tema desse mês de novembro, as palestras vão ser todas voltadas para profissionais, alertando o profissional, porque nós temos também uma dificuldade muito do profissional entender e realmente fazer todos os cuidados que nós estamos conversando aqui, que tão importantes, aliás, né? A iniciativa do programa, né? Da produção do programa, de fazer essa discussão, eu acho que realmente é para parabenizar. Então, essas ações vão ser bem multiplicadas no país inteiro, tanto para profissionais como nas comunidades, nas instituições de saúde, para os pacientes de maneira geral. E o Léo vai participar aí no Brasil inteiro? O Léo está em todas. Está em todas, vai percorrer tudo? Ele está em todas. Não para. Não. Qual é o recado, doutora Mariana, que você deixa para o pessoal de casa agora? Mais de 13 milhões de pessoas que convivem com a doença no Brasil. Qual é o panorama do Brasil, aliás, dentro dessa realidade da doença? Nós somos um país que ainda temos muitos diabéticos em relação ao mundo.
Nós temos um grande número de pessoas com diabetes e a diabetes ela cresce muito em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Então nós temos sim que ficar muito atentos, temos que conscientizar os profissionais de saúde em acompanhar o paciente, em fazer um exame geral, né? Também olhando para os pés desse paciente, não esquecer dos pés. E também ao paciente que tem diabetes, a conscientização que ele deve fazer o controle do diabetes, deve fazer atividade física e ele deve também se avaliar diariamente, ele fazer esse autoexame, incluindo os pés dele. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente evitar pequenas lesões nos pés, nós vamos evitar grandes danos. Maravilha. O seu recado final também, doutora Sueli? Faço minhas palavras da Mariana, mas eu acho que a iniciativa da mídia, de maneira geral, de campanhas de esclarecimento, é de suma importância. Eu acho que quando você sabe, você tem conhecimento que algo pode fazer bem para a sua saúde, para a sua família, né? Então, as mães querem o melhor para a sua família, para os seus filhos, os pais também, né? E se ele tem conhecimento, realmente o resultado é muito bom. O duro é difícil, muito duro é não saber, né? Errar porque não sabe. Então, quando as consequências são graves e não tem volta. Eu acho que as campanhas realizadas por todo tipo de comunicação, por todos os profissionais, é de suma importância. Muito obrigado. Volto a parabenizá-los. Obrigado. Obrigado, doutora Sueli, doutora Mariana. Obrigado pela participação no nosso programa. Muito obrigado, agradecemos. O programa em discussão especial de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima.